Hoje a Mouse Electronics convida a TE Connectivity para um webinar, né? Nós vamos trazer aqui hoje o Luiz, né? O Luiz da TE Connectivity. E o Luiz, ele é Senior Product Manager do Automotive South America, da TE. E ele vem falar hoje sobre conectores para eletrificação em veículos comerciais, os desafios de especificação para o produto final. Ele vai trazer bastante informação sobre a abordagem de como a indústria automotiva e de veículos comerciais atuaram e continuarão atuando, buscando novas soluções para os seus principais produtos. Ele vai trazer alguns projetos e aplicações de conectores em veículos a combustão híbridos e elétricos e vem trazer também toda a expertise da TE Connectivity, né, e como ela pode ajudar vocês no projeto aí, né, de hardware, pensando nos conectores e conexões, né? Então, o Luiz tem muita experiência, tá? Nessa área automotiva. Ele atende aqui a América do Sul. Ele fez essa apresentação exclusiva para a gente hoje, nessa tarde aqui no webinar. Gostaria de agradecer a todos que estão conectados agora, estão acompanhando ao vivo o webinar. E falar para vocês que é um oferecimento da Mouse Electronics, esse webinar. A Mouse Electronics pode atender vocês no 0800, né? E também no site mouser.com vocês podem falar com o atendente em português. A Mouse Electronics, que trabalha com a TE Connectivity e também com diversos outros fabricantes. Você tem certeza de originalidade sempre que você compra na Mouser. E no Brasil eles demoram até 5 dias para enviar os itens para vocês. Os itens são selecionados de forma automática lá pelos robôs, dentro da indústria mesmo, lá no Texas, e enviados para o Brasil no mesmo dia ou no dia seguinte, né, já embarca para o Brasil. É isso aí. Deixa eu chamar para a sala agora, então, só para falar para vocês que a gente está ao vivo aqui. Deixa eu chamar para a sala o Luiz Cavalaro. É uma satisfação recebê-lo aqui, Luiz. A primeira vez que você vem aqui também, né? Obrigado por essa apresentação que você vai fazer para a gente. A gente sabe que deu muito trabalho aí organizar todas as informações para trazer aí para o pessoal que desenvolve projetos. Obrigado. Legal, Thiago. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado aí pelo espaço para nós da TE termos a possibilidade de apresentarmos aí nosso portfólio de produtos e apresentarmos as soluções e o que nós enxergamos hoje em termos de mercado para aplicação em veículos comerciais e industriais, e também mostrar um pouco, acho que vale a pena relembrarmos um pouco como é toda a parte estrutural e como é dividido, né, o principal portfólio de produtos da TE globalmente, né? Como o Thiago mencionou, meu nome é Luiz Cavalaro, eu estou na TE há aproximadamente 9 anos como Product Manager, sempre voltado para toda a família de terminais e conectores, e também uma outra grande parte de produtos da TE Connectivity voltado para o mercado comercial, né, veículos comerciais, como caixa de fusíveis, como soluções de special cables, como soluções de data connectivity, né, para todas essas famílias de produtos. E é uma honra estar aqui podendo representar a TE nessa hora tão importante aí para a gente, né? Começando um pouco falando da TE Connectivity, né? Vou trazer aqui uma visão global dos nossos produtos, né? Onde a TE se posiciona e como a TE entende que o mercado vai seguir, né? Qual a direção que o mercado deve seguir nos próximos anos, tá? E contando um pouquinho da nossa história já, né? Abrindo esse nosso webinar. Até hoje é uma empresa muito tradicional no mercado de terminais e conectores. Nós já estamos no mercado há aproximadamente 80 anos, né, desde o início aí das primeiras e segunda guerra, onde até criou um sistema de aplicação, onde surgiu até a Connectivity, né, com um sistema de aplicações de solda a frio, eliminando o processo de soldas a quente, onde geravam muito problemas em campo. Então, o processo de crimpagem surgiu, né, através de uma pessoa chamada Whittaker, que foi esse fundador da antiga AMP,
né, nos Estados Unidos, e de lá a MP veio crescendo com novas tecnologias de terminais e conectores, novas tecnologias de ferramentas de aplicação, e se especializando ao longo de muitos mercados durante esses 80 anos, né, que eu falo um pouquinho mais para frente. Até está no Brasil aproximadamente 50 anos, né, com uma planta produtiva em Bragança Paulista, onde nós temos aproximadamente 1.000 funcionários, né, tanto na área administrativa quanto na área de manufatura, né, e aqui nós produzimos uma gama de inúmeros part numbers de produtos diferenciados, tanto para o mercado de automotivo, quanto o mercado de energia, que é um dos segmentos onde a TE atua, e também para veículos comerciais, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais aqui para frente. Bom, a TE tem, né, como estratégia de produto, como posicionamento de mercado, 4 grandes famílias, né, 4 grandes grupos, 3 grandes grupos, na verdade, voltados para 4 grandes mercados, né, que é a parte de industrialização, revolução tecnológica no sentido de solução médica, e também a parte de inteligências residenciais, né. Dentro desses grandes mercados, hoje, são divididos em 3 grandes grupos, né, como eu mencionei. A empresa que hoje tem um faturamento aproximado aí de 16 bilhões de dólares em 2022, né, onde o nosso segmento, que é o segmento que nós vamos falar um pouquinho aqui, representa 9,2 desse bolo, né, nós somos aí uma maior fatia de mercado dentro do todo, e aqui internamente ele é dividido em alguns grupos principais, né, que é a parte automotiva, a parte de veículos comerciais, sensores, ferramentas de aplicação, né. Todo o grupo da TE, globalmente, ele é posicionado de uma forma bem equivalente em termos de produção, em termos de distribuição de tecnologias e recursos. Então, se a gente olharmos nas principais regiões, né, do globo, né, ela é bem distribuída de uma forma bem equivalente nas regiões, né. Américas é um pouquinho menor, em virtude do crescimento exponencial que a Ásia teve nos últimos anos, né? Então a Ásia acabou se projetando à frente das outras regiões, mas estamos presentes em 150 países e temos aproximadamente 90 mil funcionários, né, trabalhando nas empresas no grupo TE, né? Acho que um ponto bem relevante dentro da TE, que acreditamos ser muito importante ressaltar e deixar nosso cliente e quem vai consumir um produto da TE, né, na sua aplicação, a TE não é apenas uma produtora de terminais e conectores, né? A TE é uma empresa voltada em desenvolvimento de tecnologias, é uma empresa voltada em pesquisa e desenvolvimento, tanto que uma boa parte do nosso faturamento, uma boa parte do nosso lucro como companhia, ele é direcionado para pesquisa e desenvolvimento, né? Então, um breve histórico aqui, para termos uma noção, a TE tem mais de 15 mil patentes registradas e é investido anualmente 715 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, né? E como estratégia, nós temos basicamente sempre uma política de termos 20% das vendas voltadas para novos produtos, ou seja, são novas soluções e novas tecnologias, entrando frequentemente, entrando anualmente, né, de preferência, dentro do mercado, ou para substituir uma solução que foi defasada em virtude das revoluções tecnológicas e das especificações que evoluem ao longo do tempo, né, ou mesmo para complementar ou suplementar uma parte do portfólio que ficou obsoleto, né, uma parte do portfólio que nós não tínhamos, né, na verdade. Junto com isso, né, tem também toda a parte social que é importante e é um ponto muito relevante para a TE, e a TE leva isso muito em consideração, né? Não só na parte de faturamento, rentabilidade, obviamente que toda empresa tem esse objetivo, né, como companhia, né, mas nós também temos uma questão social e uma questão
voltado para o meio ambiente, que está muito intrínseca dos nossos produtos e dos nossos colaboradores, e todo mundo trabalha voltado para esses segmentos, para essas questões, tanto na parte de doação social, como suporte a entidades e entidades regionalmente, não só entidades global, mas entidades no próprio Brasil. Cada planta na sua região suporta uma entidade, algumas entidades, né, onde precisam de um suporte financeiro ou de mutirão mesmo, como acontece muitas vezes, né, e também voltado bastante para a parte de ser uma empresa com uma visão voltada exatamente para melhorar nossa qualidade de vida, né? Emissões de CO2, uso de energia, redução de energia elétrica, fazendo um consumo de água mais consciente nos nossos processos. Tá? Falando um pouco mais agora da parte de soluções de transporte, que é onde nós estamos integrados, né? Até tem basicamente 41 mil colaboradores focados dentro dessa unidade de negócio que nós chamamos, né? E dentro dessa unidade de negócio nós temos quatro subunidades ou subdivisões dentro da unidade de negócio de Transportation Solution. O objetivo é que nós tenhamos especialistas e que a gente tenha condições de entender o que o mercado tem de demanda, tem de necessidade, e que a gente coloque o recurso necessário de forma adequada para suportarmos o desenvolvimento dentro daquele segmento em especial. Tá? Então, falando um pouco mais, né, são dos quatro subdivisões da Transportation, da parte de transportes, né? São os veículos automotivos, e os veículos comerciais, que é a parte de Transportation, basicamente. Né? E aí nós temos os segmentos de sensores, que nós temos uma família muito específica de sensores para aplicação veicular, né? São projetados com uma série de parceiros e de empresas que a TE adquiriu ao longo dos anos, né? Voltado para a parte de sensores, e também como complementando toda essa nosso core business principal, que é a parte de terminais e conectores, nós temos uma divisão de construção de ferramentas de aplicação. Então, temos as nossas especificações, seguindo as recomendações de mercado, né? Força de tração, força de arrancamento, formas de fechamento, de cravamento dentro de cada uma das aplicações, que é bem específica para cada produto. Nós temos uma ferramenta, uma divisão que constrói essas ferramentas específicas para esse mercado. Tá? Falando um pouco mais, então, da parte comercial, Transportation Solution, que é onde nós estamos inseridos e é o que nós vamos falar um pouquinho mais. Né? Nós temos 3 grandes mercados que nós atendemos no mundo e no Brasil também. Né? Então, é o segmento é o on-road, ou os veículos de estrada, os veículos off-roads, on-road, que são caminhões de ônibus, que é claro para nós, né, basicamente como nossa grande família de produtos e portfólio, nós vamos concentrar aqui um pouquinho, né, equipamentos de construção e equipamentos de máquinas agrícolas para as versões off-roads, e máquinas especiais, caminhões especiais, como equipamentos para mineração, equipamentos grandes, dedicados para aplicações específicas que são em utilização de veículos fora de estrada. E aí, na parte recreacional, engloba-se globalmente toda a parte de marinha, embarcações e veículos recreacionais, quadriciclos e motocicletas, né, num contexto geral. Mas o nosso mercado, no Brasil em si, ele é muito mais voltado para o veículo de 2 rodas. Né? Então, são as motos, onde nós, da TE, entendemos que o Brasil é uma região que tem muita demanda para esse mercado. Que é um mercado bastante importante aqui para a nossa região. Tá? Por que a gente entende que nossos produtos são específicos para esse mercado e que eles nós adaptamos os nossos produtos para atender essa demanda de mercado? Né? Como eu mencionei, ao longo de todos esses anos, né, de desenvolvimento, até nós fizemos nós ouvimos muito a voz do cliente, nós ouvimos muito o que vem acontecendo no mercado, né, e nós entendemos o que
as tecnologias evoluíram ao longo do tempo e que a ATE, necessariamente, para se manter líder, para continuar líder não só em fornecimento de componentes, mas sim em pesquisa e desenvolvimento, em desenvolvimento de tecnologias, né? A ATE se desenvolveu junto com essas novas especificações e junto com a demanda de cada cliente, né? Então, nós criamos uma linha de produtos que nós chamamos que é uma linha de produtos que é para ambientes severos, né? Muito conhecido hoje, a família Deutz, a família Psiu, toda essa família dedicada para veículos comerciais, elas foram desenvolvidas especialmente para esse tipo de aplicação. Então, composição de matéria-prima, tanto na parte de resinas quanto na parte de terminais e conectores, a liga metálica e os tratamentos superficiais implementados nos nossos produtos, eles são específicos para cada uma de suas aplicações. Eu vou mostrar um pouquinho como a gente divide lá na frente, mas acho que vale a pena entender, né? Nós temos um tipo de conector utilizado para interior de cabine e um tipo de conector utilizado para aplicações na região de motores, chassis, ou próximo das suspensões, ou para suspensão do veículo, né? Regiões onde efetivamente tem uma agressividade ou um possível ataque, né, do ambiente muito mais severo que dentro de uma cabine, né? Deixamos aqui alguns exemplos, né? Alto nível de corrosão, alto nível de alta corrente, né, nos veículos, nos casos de veículos de high voltage ou baterias, enfim. Excesso de umidade, excesso de produtos químicos e temperaturas extremas são alguns exemplos que estão listados aqui, que existem algumas especificações que nos nossos catálogos a gente deixa bem relacionado ali quais são os produtos, as normas que esses nossos produtos são qualificados num contexto geral, tá? Uma outra linha de produtos que vem se desenvolvendo bastante no nosso mercado de aplicações comerciais são produtos voltados para a área de data connectivity, né? São veículos autônomos, sistemas de radar, máquinas agrícolas que fazem o mapeamento, né, do campo onde haverá aquela plantação ou a colheita e eles precisam entender exatamente todo o circuito que ele vai percorrer para colher da maneira correta ou para plantar, né, da maneira correta. E até mesmo para veículos rodoviários, né, ele determina os sistemas de segurança, né, que são os sistemas de ADAS, LIDAR e radar, né, que mantém a segurança do veículo da frente, por exemplo, dimensionando uma faixa uma distância mínima de segurança. Propriamente antenas de comunicação. Nós temos aí muito comum em veículos de passeio hoje aquele sistema de OnStar, né, que é o caso que a GM usa bastante, né, que é um sistema de auxílio ao usuário que está conectado ao veículo, né? Então, são alguns exemplos de aplicação, né? E por fim, que na verdade é o início de tudo isso, né, da nova tendência do mercado, não só de veículos de passeio, mas para veículos comerciais tem se mostrado bastante promissor aqui na nossa região no Brasil, né, Brasil e América do Sul, numa forma geral, são a aplicação nós chamamos de e-mobility, né, dentro da TE, que são os componentes desenvolvidos e desenhados para aplicações em veículos elétricos, híbridos, plug-ins ou não plug-ins, né? As tecnologias disponíveis hoje no mercado. Então, a TE tem uma gama de produtos que nós desenvolvemos especificamente para o mercado de veículos comerciais, né? Ou seja, voltando um pouco no que eu mencionei lá atrás, nós fomos até o cliente quando surgiu a demanda de aplicação em veículos comerciais, definimos um portfólio de produto e esse portfólio de produto seguiu toda a recomendação em termos de qualificação, especificação, testes de alta tensão, alta temperatura, que é muito mais agressivo e muito mais tem uma demanda muito maior em termos de capacitação técnica e capacidade técnica da conexão do que numa aplicação para low voltage, né?
Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente também alguns exemplos e como é feito algum processo de montagem nesses casos, né? E dentro de todo esse portfólio de produtos que eu mencionei, nós estamos falando em aproximadamente portfólio de produto de 14 mil itens definidos em nosso portfólio, né? Incluindo aí os mais famosos, que são Deutz, Ampsil e Kiesling, que é bastante conhecido no mercado de veículos comerciais. E tivemos aí acho que é um número assim, é bacana mostrar, porque mostra o reconhecimento do mercado em cima dos nossos componentes. Em 2022, nós tivemos aproximadamente 9 bilhões de componentes comercializados globalmente, né? Então, é um volume assim, bastante significativo. Tá? Bom, dentro desse portfólio de produtos de automotivo, de veículos comerciais, desculpem, ele é dividido em alguns subgrupos que tem, cada um desses subgrupos tem um especialista dedicado, né, dentro da nossa divisão, né? Começando a parte de terminais e conectores, que é o nosso principal core business, toda a parte de tecnologias em sensores, as conexões de wireless, né, que a tecnologia de mobilidade que eu mencionei, a parte de GPS, sistemas Wi-Fi, né, toda a tecnologia de comunicação e dados, que até adquiriu uma empresa chamada Hirschmann, que faz agregou esse nosso portfólio de produto. Parte de sistemas de cabos especiais, né, são alguns cabos especiais que a chicoteira hoje não tem demanda, ou ela não consegue incluir ao sistema, ao processo de montagem da chicoteira. A ATE tem condições de fazer isso dentro da nossa casa, né? Nós temos ali uma linha que chamamos de chicotes especiais, que é aquele chicote que não se encaixa no perfil das grandes chicoteiras produzirem, né? Então a ATE tem essa linha específica e dedicada para esse tipo de produto. Aqui eu deixei um exemplo aqui que é bem relevante, que são aqueles chicotes de sistema de injeção de combustível para motor diesel. Tá? A parte de ferramentas de aplicação, cabos e tubos, que são os produtos que até também tem uma linha de cabos e tubos, agregando, complementando essa parte de sistemas de cabos que eu mencionei anteriormente. Relés e contatores, um portfólio que se fortaleceu bastante com a aquisição da empresa Kiesling, que era uma empresa multinacional alemã, até alguns anos atrás agregou a Kiesling, comprou a empresa Kiesling, né, o portfólio de produto da Kiesling, né, e se juntou, dada a sua relevância e importância no mercado de caminhões e de máquinas agrícolas, né, na Europa, nós agregamos essa companhia dentro dos nossos produtos, né? E juntamente com contatoras e relés, vieram os switches, chaves de segurança, Battery Connection System, né, de acionamento ou não, toda a parte de unidade de distribuição de energia, que aí já é voltado para veículos veículos elétricos, tá? E aí a nossa parte de produtos de prateleira, que se agrega bastante com a parte de terminais, com o portfólio de produtos de terminais e conectores, que era o nosso principal core business até então, né? Bom, dentro dessa parte de terminais e conectores, que é apenas para a gente fazer um overview aqui, porque ele é bem conhecido pelo mercado, mas eu acho que vale a pena a gente relacionar, né? Do lado esquerdo dessa imagem, né, tem todo o grupo de terminais e conectores da família Deutz, né, que são, dentro da família Deutz existem vários segmentos e vários produtos diferentes, né, cada um para uma aplicação específica, uma para alta corrente, outra para baixa corrente, uma para uma região onde haja interface, que é o caso do DRC, interface com uma parede corta-fogo, um painel frontal, DRC, DRB, até mesmo o HDP, onde você pode fixar utilizando um painel, ou a família HD, HD, DT, DTM, DTP, que são conexões aéreas, e dentro desses portfólios tem uma vasta gama
de part numbers e versões, né? Partindo de 2 posições até 20 posições, né? E do lado direito da apresentação, ali são produtos que não são recentes também, mas são produtos um pouco mais novos do que a família Deutz, né, no mercado de veículos comerciais, e são produtos que nasceram entendendo que o mercado de caminhões e ônibus tem uma necessidade e uma demanda diferente do mercado de máquinas agrícolas e de construção. Precisa ser robusto? Sim. As especificações de matéria-prima de tratamento superficial em todas essas famílias de conectores são importantes para a aplicação, porque imaginamos um caminhão rodando, um caminhão aí de extra pesado de quase R$1 milhão, ele não pode também apresentar uma falha devido ao preço de um conector de R$100, por exemplo, né? Isso é uma relação que a gente usa. Então, existe toda uma tecnologia de matéria-prima, né, de liga metálica e tratamento superficial que é dedicado para aplicação em veículos das famílias de on-road, né? Então, é o AMP-Seal 16, o Super Seal, a família AMP-Seal, Live-Seal, HDS-CS, família MCP e família Circular DIN. Também são famílias bastante utilizadas dentro desse mercado, né? Mas sempre existe uma pergunta que nós tentamos colocar isso de uma forma mais organizada no nosso site. Depois eu posso pedir para o pessoal do Embarcados aqui para a gente ajudar a compartilhar esse link com vocês, né? Deixando disponível o acesso, né? Que aí nós mostramos basicamente onde cada aplicação, onde cada terminal e conector é recomendado a sua utilização, né? Então, nós separamos os veículos por setores, né? Basicamente, quando falamos de caminhões, né? Por exemplo, né? Nós falamos de cabine, bulkhead, a parte frontal, frontal panel, chassis, transmissão, pós-tratamento e motor. Algumas das famílias se misturam porque o range de especificação de produto dentro dessas famílias eles podem evoluir, né? Por exemplo, nós temos a família AMP-Seal, que ela tem a AMP-Seal High Temperature, né? Que é a família de alta temperatura. Então, ele é um grupo voltado para aplicações em motores e pós-tratamento, por exemplo, tá? E a mesma coisa para o mercado de ônibus, que é da família on-road, com um portfólio um pouco maior, né? A mesma coisa para máquinas agrícolas, que aqui nós temos a presença massiva, né, da família Deutz em praticamente todas as áreas de aplicação dentro de um equipamento de uma máquina agrícola, e também temos aqui a presença, né, de alguns conectores da família Super Seal, versão não selada, que são aplicações nessas cabines novas, que são cabines lacradas e fechadas, né, que pode ser um conector de um custo mais acessível, né, e que tem a mesma funcionalidade, né, de um conector de alto nível de proteção, mas que ele não exigiria tal conector para aquela função, né? Então, a simplificação do produto pensando realmente em levar um benefício de custo para o usuário final e para o cliente em si, né? E a mesma coisa para máquinas de construção, tá? Bom, isso aí é um breve histórico, é uma breve detalhamento do nosso portfólio, de onde nós surgimos, para onde nós evoluímos, né? Onde nós chegamos em termos de produto. E quando eu falo um pouquinho agora sobre a TE Connectivity na América do Sul, né? Nós temos nosso time de engenharia no Brasil, né? Nesse time de engenharia nós temos a capacitação técnica para suportar nossos clientes, né, em desenvolvimento de novas soluções, tanto da parte de conexão quanto da parte de data connectivity ou de caixas de fusível específico para uma determinada aplicação,
né? Nós temos a condição de fazer esse desenvolvimento aqui através do Brasil, né? Produção de ferramental e a produção do componente em si através da nossa planta. Então, nós temos linha de montagem, né, já definida e com alguma flexibilidade para outros produtos. A parte de cabos, de montagem de cabos, tanto na questão de prensa, como decap, corte, que é o processo de formação de um chicote específico, né? Injetoras e sistemas específicos de mecatrônicos, são mais utilizados para sistemistas, né? Injeção de plásticos, estamparia de terminais de alta velocidade, né? Estamparia de altos volumes de terminais ou volumes não tão altos, e também a parte de construção de ferramentas, tanto para estamparia quanto para processos de injeção. Tá? Isso é um overview bem rápido da nossa planta. Quem tiver interesse em conhecer, a gente vamos organizar uma visita, podemos conversar aí futuramente e tentar organizar esse processo. Tá? Bom, agora eu quero entrar num portfólio um pouco mais específico, falando um pouco da parte de eletromobilidade, que é onde nós temos, acho que o principal desafio do nosso mercado para os próximos anos, né? Além da parte de tecnologia, que nós mostramos agora que o mercado vem se desenvolvendo muito no Brasil em virtude do grande crescimento do mercado agrícola que nós estamos passando nos últimos anos e continuaremos, em virtude aí do crescimento populacional e do desenvolvimento de tecnologias que o Brasil vem se destacando no cenário global, né, com essa condição favorável do plantio, né? Agora entrou-se também a necessidade de ter uma solução mais green, né? Solução onde a gente o país corrobore, né, com a redução de emissão de CO2, né, na atmosfera, né, para atendermos aí o tratado internacional. Então, com base nisso, o Brasil se destaca em alguns aspectos, que nós temos companhias bastante independentes no Brasil hoje, que tem total condições e total possibilidade no desenvolvimento específico de um produto aqui para a nossa região, que é o que a gente vê isso com bastante frequência nos clientes que a gente tem oportunidade de visitar, né? E a gente acaba se destacando com uma presença bem relevante nesses mercados, né? Quando a gente fala de uma demanda global, né, nesse sentido que eu mencionei há pouco, né, a necessidade da redução das emissões de CO2, ela tem sido, de uma certa forma, imposta por todos os governos, né? Que a emissão de CO2, todo mundo sabe que ela é bastante nociva à nossa saúde, causando aí uma série de malefícios aí à sociedade, né? E o mundo está buscando uma solução para essa redução. Como surgiu aí a evolução do Euro 5, Euro 6, que todo mundo já acompanhou de uma certa forma ao longo dos anos, né? Mas agora a eletrificação seria um passo além disso, né? Um passo efetivamente para não sermos tão dependentes, né, do combustível fóssil, né, ou da combustão em si, né, nos nossos veículos, tá? Mas aí quando a gente fala de Brasil, né, a gente escuta muito globalmente os países falando dos veículos de passeio, são veículos onde efetivamente a eletrificação chegou muito antes do Brasil, né? Não que a gente não tenha aqui, temos bons exemplos já de empresas chegando ao país com a eletrificação, né? Mas quando a gente fala no cenário nacional, né, a gente vê hoje uma preocupação muito significativa, até do próprio governo federal, né, onde que nós temos o maior índice de emissões de CO2 hoje. Quem é o maior responsável, né, por emitir o NOx, né, que são os particulados, né, que é efetivamente o que é prejudicial à saúde, né?
nós falamos que é a combustão de veículos pesados, né, que são caminhões pesados. Depois, num segundo momento, caminhões médios e leves, né, aqui. E depois, ônibus urbanos e rodoviários. Então, se nós pegarmos 90% aqui do que é emitido das emissões de NOx, né, desculpem, na atmosfera brasileira, os maiores responsáveis são os veículos diesel. Por esse motivo, né, que o mundo, o Brasil e o mundo têm buscado soluções para a redução, não utilização de motores diesel. Né. Pegar alguns exemplos na Europa, já é proibido a circulação de alguns veículos a combustão diesel nos principais centros urbanos. Então, isso está se para veículos de alta gama. Né. A própria Europa, os Estados Unidos, têm sofrido bastante com essa mudança drástica imposta pelos governos, porque a deficiência, a dificuldade na geração de energia é grande, não tem energia para tantos veículos para fazer o carregamento de tantas bases elétricas assim nas residências ou nas indústrias, né? E o mesmo desafio é o que a gente enxerga aqui para o nosso país. Hoje nós temos um veículo, o custo do veículo de uma forma elevada, né, para aplicações elétricas, né? A dificuldade em pontos de carregamento, que hoje não tem tantos postos de carregamento para veículo elétrico disponível, né? E também o que vai ser feito com as baterias daqui a alguns anos, onde nós vamos reutilizar essas baterias ou se iremos reutilizá-las, né? Se terá eficiência para alimentar uma casa, por exemplo, né? Ser auxiliar a uma residência aqui com energia fotovoltaica, por exemplo, né? Então, são questões que as empresas, as grandes indústrias vêm trabalhando para buscar uma solução para isso, né? Mas eu trouxe um número, eu pus a fotinho aqui da Tesla, né? Não é marketing nem nada, porque foi uma foto que eu achei bastante relevante, né? São vários postos de carregamentos aí de abastecimento de veículo elétrico, um ao lado do outro, aí estamos falando em 10 ou 15 aproximadamente, né? Se a gente olhar a foto até o final. Imagina, no nosso país, nós temos que montar uma estrutura dessa em shoppings, em rodovias, em postos de carregamento ao longo de todo o Brasil, né? Como é que vai ser a infraestrutura ao longo de todos esses próximos anos para atender essa demanda, né, do mercado brasileiro, né? E os custos que isso aí oferecem para o usuário final e para o estabelecimento que tem interesse em colocar isso como solução para o cliente, né? Que nós vamos precisar, né? Não só da parte de carregamento, mas a infraestrutura do carregamento desses postos. Então, um exemplo, para ficar claro aqui, né? Um sistema de carregamento pode custar de R$ 1.500 até R$500 mil hoje, né? Sistemas com carga lenta e sistemas com carga rápida, né? E aí existe uma pergunta, toda hora, a todo instante, nos podcasts que a gente assiste por aí, quem tem oportunidade de acompanhar, existe uma pergunta, né? O Brasil não tem uma solução mais eficiente que o veículo elétrico? A gente não pode fazer isso como alternativa para o mercado brasileiro, né? O que a gente pode fazer como solução, né? A célula de combustível é uma delas, o próprio etanol é uma delas, o veículo híbrido é uma delas para veículos de passeio, né? E aí a gente tem a eliminação do combustível fóssil, a plataforma auxiliar com o motor elétrico e uma outra solução com um veículo movido a célula de combustível, por exemplo, né? Isso aí são as alternativas que acho que a gente tem condições de responder aí em breve para o mercado, né? Bom, entrando um pouco agora na parte de portfólio de produtos, como o mercado, como a gente tem enxergado o mercado e o que vem se mostrando aqui para a nossa região, né, dentro da aplicação de veículos
elétricos, né, e comerciais. Quando nós falamos em plataformas globais, né, hoje tem os mesmos princípios de plataformas que nós temos para veículos de passeio, né, que são as veículos com arquitetura convencional, aí, que é a plataforma híbrida, né, que é essa parte superior aqui, né, que são, então você tem um tanque de combustível, um motor a combustão, uma célula de bateria e um sistema auxiliar de bateria, né, ele pode ser plug-in ou não, né, que é o caso de baixo aqui, que é a célula híbrida plug-in, né, então ele tem os mesmos princípios, porém ele tem a opção de fazer o carregamento plug-in, que é um carregamento numa tomada residencial ou num posto de abastecimento, né. E o que nós temos enxergado aqui para a nossa região, quando nós falamos de veículos comerciais, né, não estamos falando de veículos de passeio, né, é uma demanda bastante significativa para veículos full elétrico, né. Então, são as minivans com motorização 100% elétricos, os veículos que é a última milha, né, que é o último quilômetro, que são aqueles veículos que pegam a mercadoria nos centrais logísticas, nas entradas das cidades, né, como nós temos aqui em São Paulo, em bastante, na Anhanguera, na Bandeirantes ali, tem vários pontos logísticos, né. Então, esses caminhões de último quilômetro, last mile, né, em inglês, alguém já deve ter ouvido essa expressão, ele chega até esse posto, retira a mercadoria e faz a entrega final, ou de uma fábrica, e faz a entrega final para pequenos logística ou para pequenos estabelecimentos no centro das cidades, né. E globalmente, né, existem as células de hidrogênio, que é o estudo que vai levar um pouco mais de tempo, né, para veículos comerciais, em virtude aí do consumo do risco do hidrogênio, né. É uma tecnologia um pouco mais complexa em termos de conversão, né, do hidrogênio para conversão do hidrogênio, né, para fazer a movimentação, o carregamento da bateria, né, aliás. Mas é uma solução que ainda deve entrar nos próximos anos. A gente enxerga dessa forma, tá? Legal. E aí, quando nós falamos de produtos, especificamente terminais, conectores, soluções, o que a gente recomenda em termos de famílias de produto voltado para aplicação em veículos comerciais, né? Nós temos duas grandes famílias. A primeira família é essa que eu estou mostrando agora, são a parte de terminais e conectores. Começamos aqui com soluções para aplicações auxiliares, motores elétricos para sistemas de ar-condicionado, por exemplo, bomba hidráulica, sistemas de cooling fan, né, sistemas de refrigeração, que onde tem uma demanda de uma corrente menor, né, para essa função. Então, aí nessas aplicações nós temos as famílias, nós chamamos aqui que é o HVA, tem o HVA ou HVU, que é a família HV280, todo esse produto tem no nosso portfólio, né, ali no nosso site, HVA 280 ou HVU 280, tem ligações aéreas ou ligações que é o cabo chegando a um determinado módulo, tá? Que deixamos aqui um pouco mais explícito, né? Aplicações em compressores de ar-condicionado, sistemas de carregamento on-board, heater, conversores a CDC, por exemplo, né? Que utiliza cabos até 4 milímetros quadrados de bitola, né? Com uma corrente máxima de até 20 amperes. A família classe 2, que aí já são equipamentos com uma complexidade, uma necessidade de corrente um pouco superior, que são os onboard chargers DC-DC e conversor DC-DC, por exemplo, que é o HVA 630, o mesmo princípio, né, de aplicação, de funcionamento do HVA 280, porém com uma capacidade de corrente e níveis de corrente e temperatura um pouco superiores
ao HVA 280, com bitolas de cabo aí permitidas até 6 milímetros quadrados, né? E assim vamos evoluindo, né, até a parte de potência, que é as famílias HV 1100, HV 800 e a família IPT, né, para sistemas de baterias, motores de partidas, motores e inversores de frequência, tá? Que aí nós temos a possibilidade aí de utilizar até 90 milímetros quadrados de bitola de cabo. E aí, na última coluna, a família Stack, a 25 e a 35, que é uma nova família que foi desenvolvida, que já para mercado só de veículos de passeio, por isso que eu não colocamos aqui, né? E a família HV 1000, 1100 e HV 2100, que aí já são famílias realmente dedicadas e específicas para aplicações em bateria e motores onde a necessidade de corrente são bem mais elevadas. E quando nós falamos de conectores, de produtos de conectores, né, quando a gente compara, não sei se todos aqui têm a familiaridade com o conector de baixa tensão e um de alta tensão, acho que é importante a gente deixar bem claro que eu já vi alguns casos, é por isso que eu vou mencionar, né, uma determinada aplicação realizada de uma forma manual, uma aplicação do terminal ao cabo, de uma forma um pouco mais artesanal, né. Aqui, isso não é uma solução, isso aí não há uma possibilidade de realizar esse tipo de aplicação, né, porque, como a gente pode ver aqui, existe uma sequência de montagem que deve ser respeitada, né, partindo da parte traseira aqui, de um cover traseiro, que faz toda a proteção do sistema de vedação, de selo, e o sistema, né, de shielding aqui, que são os cabos que a gente chama, é um ferrule interno e externo, que faz a função da blindagem, né, utilizando a malha do cabo, né, até efetivamente a montagem final do inner housing com o outer housing. Então, ou seja, o processo de montagem para essa família de terminais de conectores, ela obrigatoriamente tem que seguir um processo, tem que seguir um fluxo, né, respeitando cada etapa e cada modo de aplicação. Eu acho que nós estamos falando de tensões elevadíssimas, aí até 1000 volts, ou mesmo correntes extremamente elevadas, aí até 500 amperes de corrente, né? Então, a garantia, né, da aplicação, da funcionalidade do conector depende de como é realizado a aplicação e a montagem do conector para cada uma das funções do veículo, tá? Quando a gente entra mais a fundo ainda, né, na parte de veículos comerciais, né, nos últimos anos, acho que até tem privilégio de ter essa abertura e de termos esse suporte com o cliente nós temos muito próximo aos nossos clientes, né, globalmente, em busca de soluções, né. Nos últimos anos, com o aumento da demanda da eletrificação, né, a TE desenvolveu uma linha de produtos que é chamada Ivonex, né, que é uma família de produtos específica para veículos comerciais. Então, quando nós falamos agora desse portfólio de produtos até agora, eles são produtos que nasceram para aplicação em veículos de passeio, mas também tem a possibilidade de utilização em veículos comerciais. Mas quando a demanda de aplicação e a necessidade da aplicação em veículos comerciais foram aumentando os requisitos, nós desenvolvemos uma família de produtos específicas para essas aplicações. Então, ele atende todas as normas internacionais e os níveis de exigência que esse mercado tem como demanda, né? Então, dentro dessa família de produtos e da nova arquitetura que vem se desenhando ao longo dos anos com o intuito de redução de custo,
do veículo em si, né, para que ele seja um veículo mais acessível ao usuário final e viabilize efetivamente a aplicação da solução elétrica, né, essas arquiteturas elas vêm se simplificando, né, elas vêm se tornando mais compactas e mais complexas ao mesmo tempo, né. Então aqui nós temos basicamente um circuito específico para baixa e média corrente, que é a utilização em acessórios, mesmo princípio que eu mencionei anteriormente, né. Circuitos para alta corrente, nós estamos falando de duas famílias de produto, que é a nova extensão da família IPT e o novo lançamento, que é a PowerTube. Vou mostrar um pouquinho mais no detalhe nas próximas páginas, né. Uma tomada de carregamento específico para o mercado de veículos comerciais. Então, ela tem sensores de temperatura, bitolas de cabos maiores, né? Os sistemas de proteção são mais robustos do que em veículos de passeio, pela necessidade de aumento de carga, de carregamento, a velocidade de carregamento do veículo. Você não pode ter um caminhão que demora 12 horas para fazer a carga da bateria, né? Você precisa que esse caminhão seja carregado em 1 hora, 2 horas, dependendo do tamanho e da quantidade dos packs de bateria que tem cada produto, né? E por fim, a parte de desenvolvimento de PDUs e da parte de contatoras, né? A PDUs ela é um desenvolvimento bastante customizado para cada aplicação, né? Não tem uma PDU de prateleira que a gente forneceria para cada cliente. Ela é desenvolvida para cada arquitetura de cada veículo, para cada tamanho de motor, para cada corrente, para cada tensão que tem aquela arquitetura em questão, né, o produto é desenvolvido para fazer aquele tipo de função, né. E esses produtos, eles foram desenvolvidos especialmente para o nosso mercado, para toda a gama de produtos, desde veículos on-road até veículos off-road, né, a aplicação dos veículos fora de estrada. Que já é uma tendência, no Brasil já existem projetos nessa linha, nesse sentido, né, veículos híbridos, né, com alta tensão, híbridos e autônomos. Então, não é tão longe de nós assim, já existe isso aqui em teste no nosso campo, tá? Então, entrando um pouco mais no detalhe agora, cada um deles, né, a família PowerTube é uma família que nasceu para aplicações em alta corrente, né, em todo tipo de ambiente. A grande vantagem desse produto é a parte de escalar, não só de escalar, mas de você ser flexível ao ponto de trabalhar com uma opção de 35 milímetros de bitola de cabos, por exemplo, com uma corrente um pouco menor, até 150 milímetros quadrados de bitola de cabo, né. Juntamente com ele, o nascimento da família HVA HD400, que é um produto com bastante flexibilidade. Ele tem 2 e 3 vias, trabalha até 6 milímetros quadrados de bitola de cabo, e utilizado para todo tipo de aplicação auxiliar. Não há necessidade de utilizar 2 famílias, né, hoje em dia, nos novos projetos. Essa família HVA HD400, ele não tem, ele tem a flexibilidade para usar 2 e 3 vias na mesma aplicação, sem a necessidade de fazer sistemas auxiliares ou sistemas de adaptação entre um veículo e outro, por exemplo. Ele é a mesma interface, ele é facilmente escalável e adaptável para cada uma das aplicações, né. A parte de IPT também, que ele trabalha em parceria aqui com o PowerTube, porque ele é uma conexão parafusada, né. Alguns clientes têm a preferência por fazer o sistema de parafusamento, né, no seu motor elétrico ou no inversor de frequência pela área que ele está ali utilizado, difícil acesso ou a manutenção é realizada de outra forma, então ele opta por um sistema de fixação por parafuso. E como eu mencionei agora há pouco, o inlet charger, que ele tem
a parte de modularização, saída de cabos para a esquerda ou para a direita ou para trás, né, portinholas abrindo para a esquerda ou para a direita também, e cada região, cada país tem a sua recomendação de design de tomada, né, como nós vemos na tomada residencial, cada país tem um padrão, infelizmente, né, ou felizmente, não sei dizer bem, mas ela também tem essa peculiaridade, né, para as tomadas de carregamento, né? Cada região tem a sua característica. Tá? E aí, voltando um pouco, né, nós chegamos em toda essa parte de desenvolvimento de produto, de soluções implementadas para o nosso portfólio, né, ouvindo o cliente, né, ficamos próximos ao cliente, qualificamos o nosso produto exatamente como as normas internacionais de qualificação, né, seguimos aí os mais rigorosos critérios de qualificação, de durabilidade, de matéria-prima e de função propriamente dentro daquele segmento, daquele produto, né, e dentro daquele mercado, tá? E promovendo aí uma melhor solução no sentido de flexibilização e modularização do produto, né? Falando um pouco mais da família PowerTube, que é o nosso novo lançamento, né, como eu mencionei anteriormente, ele é um produto que ele é composto dessa parte metálica, ele é um componente, que é uma liga de alumínio injetado e fixo por parafusos com selo em todas as suas extremidades, então ele garante, né, o nível de vedação de até o IP69K, que é um dos mais rigorosos hoje que tem no mercado, presença de jato de água é muito constante, né, em veículos comerciais, até para limpeza ou pela rodagem em campo mesmo, né? Então ele atende toda essa demanda. Existe a possibilidade de saídas, né, dessa peça metálica, né, que é o header, tanto 90 graus, como nós vemos aqui na tela, ou 180 graus, ele tem essas duas opções, e mais duas opções para cada uma delas, tanto a 90 quanto a 180 graus, desses conectores independentes. Então, eu tenho a solução com uma via apenas, a solução que é modular com 2 conectores unificados, ou essa solução que nós vemos aqui com 3 conectores. Tá? A grande vantagem desse produto que nós vimos e nós trouxemos isso com base no aprendizado dos nossos clientes foram o shielding, que é um shielding na interface do cabo com esse conector, né, que é parte do PowerTube, que é um shielding em 360 graus, ou seja, ele está ao redor de toda a conexão, então o contato ele é para uma proteção contra emissões eletromagnéticas, por exemplo, né, ou HVIL, que é o que a gente chama, né, o interlock ou HVIL, ele garante o HVIL em durante todo o lifetime do produto, né. Esse é um risco que foi totalmente mitigado para soluções de alta tensão e corrente. Tá? A família IPT, desculpem, vou voltar novamente ao slide anterior. Dentro dessa família, acho que é importante ressaltar que ele já é um produto qualificado para 1000 volts. Por que 1000 volts? Quanto maior for a corrente, você consegue a tensão, desculpe. Quanto maior for a tensão, você consegue uma potência maior com menor corrente, né? Então, com essa relação, né, de ter uma potência maior com menor corrente, tem a possibilidade de redução das bitolas de cabo, né, e essa possibilidade permite que o veículo em si fique mais econômico e mais leve, né, ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, né? Agregando peso, ele consegue ser mais simplista aí nesse aspecto, tá? E ele tem a possibilidade de trabalhar com uma corrente de até 500 ampere
constante a 85 graus. Bom, paralelo a isso, né, nós temos a família IPT, a High Voltage, né, que ele utiliza muito para módulos de controle, eixo elétrico e aplicações em motores, como eu mencionei, que é aquela conexão que é bem numa região ou difícil, ou que o cliente entende que não há necessidade de uma fast connection, né, de uma conexão rápida, tá? Mas ele é um produto bastante robusto, bastante utilizado, qualificado aí já para 500 amperes de corrente também, a 85 graus, é um produto bastante utilizado em várias aplicações. Ele também tem a classificação IP67, IP68 e IP69K. Tá? E aqui alguns exemplos de aplicação, né? A aplicação em eixos elétricos, que aí ele mostra a complexidade da conexão em si, então ele tem que estar integrado, né, ao sistema, ou montado internamente, né, nos packs de bateria, por exemplo. Ou no caso do IPT, ele é ligado totalmente no parafusamento dentro do motor elétrico até a parte de distribuição de potência, ou bateria e junction box, que estão alocados aqui na parte frontal, né? Mais um exemplo de motor elétrico em parceria com a ZF, que usa o IPT, que eu mencionei anteriormente. Né? E uma aplicação com a Bosch, que é um módulo de célula de combustível, né, que utilizamos aqui o Power Tube e a família, que é a família automotiva que eu mencionei, que é o HVA 280, que nós vimos anteriormente. Tá? Falando um pouco mais em detalhes do HVA HD 400, ele também nasceu exclusivamente para aplicação em veículos comerciais, né, qualificado já em até 1000 volts, né, de tensão, uma bitola máxima de cabo de 6 milímetros quadrados. A opção, nós temos aqui a opção dele em 2 ou 3 posições, né, então essa saída ela pode mudar, né, ela pode ser 3 saídas independentes com cabo single core, ou ela pode ser 3 saídas com cabo multicore, que já reduz um pouco a bitola do cabo, né, limitando até 2,5 ou 4 milímetros quadrados, ou ainda isolando uma dessas vias e tendo a conexão de apenas 2 vias, tá? Cabos multicore ou cabo single core também, da mesma forma, ok? Aqui temos alguns exemplos de aplicação, né? Bomba de líquido, né? Para fazer motor elétrico movendo uma bomba. Tem um HVA HD aqui. Motor elétrico, né? Que já é um motor um pouco menor, que é uma necessidade de corrente menor. Conversor DC-DC, né? Para alimentação dele aqui. Aplicações, sistemas de refrigeração, isso aqui utiliza bastante para cooling system mesmo, no caso de inversor de frequência, né? O inversor ele sobreaquece, o inversor do motor, ele aquece, então precisamos do inversor de frequência e um sistema de alimentação. Nesse caso também fica claro que nós podemos usar o HVA 280, que é a primeira plataforma que nós mostramos, e a nova HVA HD 400. Motor elétrico, de compressor de ar-condicionado, e por fim o onboard charger. Né? Tem as duas soluções também. As inlets de potência, ele vai de 250 até 1000 volts, né? Com possibilidade de bitolas de cabo de 70 a 120 milímetros quadrados, né, para carregamento DC, que é a carga rápida. O Terra 25 milímetros quadrados e a C até 6 milímetros quadrados. Né? A capacidade aí de 32 amperes para carga lenta, né, que é o padrão de mercado,
ou até 500 amperes de corrente para carga rápida. Então aqui a gente tem uma boa ideia aí de como é importante ter uma solução robusta, né, para carregamento rápido e ter uma infraestrutura segura suficiente para fazer o carregamento desses veículos, né, porque estamos falando em 500 amperes de corrente, né, então nós temos aí um problema de temperatura, potência e disponibilidade dos 500 amperes ali no tempo necessário para o carregamento, né. E a parte traseira, ela é fechada com até IP67, então com a portinha fechada e os selos proporcionados, utilizados na parte traseira, ele nos traz aí uma proteção de IP67, ok? E sobre as Power Distribution, que são as PDUs, né, a distribuição de potência, ela é customizável para cada cliente tem a sua necessidade e a sua configuração, isso aqui é um exemplo utilizado lá fora, temos alguns exemplos aqui no Brasil que nós desenvolvemos, eu não trouxe aqui porque ainda é confidencial, né, nós estamos em fase de definição de conceito, né, nós temos esse recurso aqui do Brasil para suportar, e temos os componentes, né, que aí através da Mouser a gente teria condições de, nessa parceria nossa, fazer a definição do produto. Okay? E as contatoras, portfólio de contatora, que é as mono estável, normal aberta, normal fechada, né, e com o controle de monitoramento ou não, né, das tensões e das correntes. Partindo de 50 amperes até 1000 amperes de corrente, nosso arranjo de portfólio, nosso arranjo de produto, né, com acionamento basicamente aí de 12 volts e até 850 volts de tensão. Todas elas a IP67, mas também a IP6K, 9K. Né? Mas normalmente elas ficam alocadas dentro das caixas de potência, como nós podemos ver aqui um exemplo utilizado lá fora, né, fora do país, na Europa, onde a gente tem bastante power tube, a foto não está muito fácil de ver aqui, o power tube aqui e o power tube aqui, né, e dentro a customização para cada cliente, né, utilizando as contatoras padrões TE, né, e os conectores que são standard e padrões da TE Connectivity. Tá? E aqui também eu trouxe mais um exemplo, que é uma aplicação da tomada de carregamento, que é uma solução feita aqui no Brasil com a nossa tomada, né, utilizado aí no ônibus da Mercedes, não é novidade, então acho que aqui a gente pode deixar explícito, né, é uma tomada que nós fornecemos e nós temos a condição aqui de montar no Brasil a solução com o pigtail, né, com a solução com um comprimento adequado de cabo, com a bitola adequada de cabo para cada função especial. Tá bom? Bom, pessoal, espero que eu possa ter contribuído um pouco com vocês dentro do nosso portfólio, dentro das nossa estratégia de produto. Fico aqui à disposição, né, no que tiver de pergunta ou suporte para que eu possa contribuir. Thiago? Muito obrigado, Luiz. Parabéns pela apresentação. É uma satisfação imensa poder recebê-lo aqui e ter esse contato, né, de receber toda a sua experiência nesse tempo todo aí desenvolvendo produtos. Vocês que têm uma linha incrível, uma linha profissional. Vocês viram, pessoal, que parece coisa do futuro, né? Vários daqueles conectores parecem muito coisa de realidade, ficção científica, porque eles são muito bem estruturados, eles possuem materiais, né, que o acabamento deles é com materiais especiais, que é feito pela própria engenharia lá da TE, e então eles são leves e eles se adequam a todas essas características que cada uma das aplicações precisa, né, Luiz? Tá no mudo. Desculpe, Thiago. Exatamente isso, né? O importante é ressaltar, né, que cada função, cada aplicação, cada segmento ali dentro do veículo, né, cada aplicação em si, né, vamos simplificar aqui,
ela é efetivamente dedicada e ela tem que ser muito bem analisada, né? Muito bem definida. Né? Acho que um ponto importante que eu acredito que o site da Mauser possa fazer esse link com o nosso portfólio de produtos, mas no nosso portfólio, no nosso site da TE.com, ali nós temos uma muito fácil a navegação ali no nosso site, e lá nós temos todo o material técnico necessário para análise de onde usar e como usar cada função. Então, a gente pode fazer essa pesquisa com modelo 3D, com desenho 2D, com as normas que foram testadas, com o portfólio, com o catálogo de cada produto muito bem detalhado, tá? Muito legal, Luiz. Pessoal, a Mauser Electronics está convidando então os fabricantes para vir aqui nesses webinars para vocês conhecê-los também, tá? O Luiz deixou o e-mail, deixou o telefone comercial e residencial dele. Então vocês têm o privilégio de ter o contato do Luiz, vocês que assistiram esse webinar, tá? Para qualquer dúvida, então, sobre esse webinar, principalmente, entre em contato com o Luiz, fica aí a conexão direta, ou se não, chama ele no LinkedIn, né Luiz? É isso aí. Isso mesmo, Thiago. Obrigado. Olha só, pessoal, eu deixei para vocês o link da Mauser, que tem lá uma página especial da TE Connectivity. Daqui a pouco eu compartilho a tela e vou mostrar rapidinho para vocês. Tem uma pergunta, Luiz, sobre... É o Madison. O Madison, ele manda uma pergunta porque ele trabalha na área militar e usa conectores do tipo VG. Exemplo, VG 95234. Aí ele pergunta o seguinte: vocês trabalham com conectores militares? Nós temos uma linha de produto que é específica para aplicação militar, sim. Especialmente essa conexão a VG, eu tenho que adequar o seu part number, a sua especificação, ao nosso portfólio. Mas nós temos uma linha de produto de aplicação militar, sim, tá? Até historicamente, ela surgiu no início de tudo com a aplicação de conectores e no desenvolvimento de conectores para a área militar também, né? Nós nascemos, a Deutsche basicamente nasceu com essa essência, né? Então, eu posso, se o Madison quiser entrar em contato comigo no momento após essa nossa reunião, eu busco alguma informação a mais para ele. Tá joia. O Adriano tá dando os parabéns aqui pela apresentação. A Nádia também, tá? A Nádia, ela trabalha contigo, certo? Deixa eu ver. Trabalha Nádia sim, da TE. Exatamente. Mandar um abraço para a Nádia, obrigado. Pelo Obrigado suporte. aí pelo seu apoio. A Nádia é uma das idealizadoras aí do nossa área de marketing, bem importante o suporte que ela tem apresentado aí ao longo dos últimos anos com o nosso time. É um bom contato também no caso de portfólio de produto, dúvidas técnicas, ela consegue também fazer essa triagem e dar um suporte aí para a gente nesse sentido. Tá joia, obrigado, Luiz. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, por você ter feito essa apresentação exclusiva aqui. E eu gostaria de abrir o espaço agora para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade e a abertura para até participar desse webinar. Nós entendemos ser muito importante o desenvolvimento do mercado nacional e que nós tenhamos cada vez mais empresas autônomas investindo em tecnologia no nosso país, né? Startups iniciando as atividades e se tornando futuras grandes empresas na nossa região. Nós precisamos desse tipo de pessoas e de empresas investindo na nossa região. Até apoia muito, né, nesse sentido. Termos autonomia regional e capacidade de desenvolvimento em tecnologia aqui através do nosso país. Nós somos um povo totalmente qualificado e um povo apto a seguir nessa direção. E, mais uma vez, agradeço bastante o convite, em nome da TE, trazer um pouquinho do nosso conhecimento, tentar mostrar um pouco do nosso portfólio
de produtos, 1 hora precisaríamos talvez de algumas horas para falar especialmente de cada item, de cada aplicação em si, e eu me coloco à disposição para qualquer eventualidade. Tá joia, obrigado, Luiz. Luiz, agora eu vou pedir para você desligar seu microfone e sua câmera que eu vou finalizar aqui o webinar. Pessoal, então, registrando aqui, o Jonathan disse parabéns, excelente webinar. O João, parabéns, Luiz, pela apresentação, e a Mauser pela iniciativa. E o Rafael, muito obrigado, muito legal em conhecer e saber como é amplo a área de conectores da TE. Parabéns. Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, eu já compartilhei o link da Mauser, só que eu vou terminar o webinar de um jeito diferente hoje. Eu vou mostrar para vocês a página da Mauser Electronics, né, para conectores. Isso mesmo, vocês estão vendo minha tela, tudo certinho. Então, aqui eles separam por categorias, tá? Então vocês podem entrar em categorias aqui e achar qual o melhor produto para vocês na ocasião. Ou se não, você pode filtrar pela marca. E uma das marcas é a Deutsch, né, que o Luiz até falou bastante desses conectores. Se você clicar na Deutsch, ele abre uma página especial só dos conectores, né, com essa marca Deutsch. Né? E eu procurei durante a apresentação do Luiz alguns conectores. Então, esses são uns dos conectores que foram mostrados durante a apresentação. O YHVA 630, o YHVA 630 também. Então, de duas famílias, mas com duas características diferentes. 2PHM e 5PHM, tá vendo? Se você clicar em datasheet, você consegue encontrar todas as especificações técnicas, que foi também o que o Luiz mostrou, né, durante a apresentação lá nos slides. Falar para vocês que os slides ficarão disponíveis, tá? A gente vai conversar aí com o Luiz para a gente disponibilizar os slides. A gente vai conversar com o Luiz também para pegar alguns links para colocar lá na página do webinar. E o replay desse webinar pode ser conferido lá no embarcados.com.br/webinars, onde vocês entraram para fazer o registro aí para o webinar. Então, gostaria de agradecer a todos pela confiança, pelo tempo de vocês, e dizer que é uma satisfação imensa poder trazer conteúdo aqui, né? Hoje, né, através da Mauser Electronics, convidou a TE, mas a gente sempre está trazendo aqui na plataforma de webinars muito conteúdo para vocês que desenvolvem projetos e produtos. A mensagem do Luiz foi muito boa, né? Nós somos capazes de criar coisas com muita qualidade, e a gente já mostrou isso, né? Tem vários produtos nessa linha, com certeza. Então, a gente está aqui junto com o ecossistema para ajudar vocês nos projetos. Tá bom, pessoal? Até o próximo webinar, até a próxima live, até o próximo evento, tá? A gente se vê amanhã no Café com Embarcados, quarta-feira, então, 5 horas da tarde, sempre tem o programa do Embarcados. Obrigado a todos, até a próxima.